desembarcamos no aeroporto de Lisboa, no dia 9, viemos em 5 pessoas, como eu já tinha falado no vídeo anterior. Quando a gente chegamos em Lisboa, ali pela primeira vez, chegamos bastante assustados, porque desde 2020 que eu comecei a me programar para vir a Portugal, e daí então eu venho assistindo os vídeos, sobre como imigrar. Então assisti bastante vídeo sobre imigração, o que fazer, o que falar, me preparei com toda a documentação, passagem de ida e volta, estadia em hotel, seguro viagem, roteiro de viagem, assim, todos os documentos que Portugal pede, a União Europeia pede para se entrar aqui, eu consegui reunir, e eu peguei um voo, nós pegamos um voo no Galeão, Rio de Janeiro, às 3h40, 3h35, e a aeronave levantou voo por volta de 4 horas, 4 horas exatamente, com um pouco de atraso. Foi um voo tranquilo, nós viemos pela TAP, empresa portuguesa. Assim, particularmente eu gostei do atendimento, só achei um pouco a aeronave um pouco pequena, mas deu para se vir, não teve turbulência, não teve nada desagradável, Foi me servido a princípio uma janta, acho que mais ou menos 1 hora depois, 1h30 depois que levantamos voo, eles serviram a janta e o voo continuou. Acho que 1 hora antes de chegar a Lisboa, 40 minutos antes, eles serviram café. 1 hora antes eles serviram café, que no recordo foi 1 hora antes. Serviram café com 2 opções. Então chegamos em Lisboa. Nisso que chegamos em Lisboa, a gente descemos na pista, já tinha um ônibus esperando, para poder fazer o transporte. Foi tranquilo até a entrada do aeroporto, chegamos aqui em Portugal por volta de 5h20, 5h25, 5h30, Nós estávamos com 5 pessoas e assim, na hora que a gente chegamos, ficamos meio perdido, mas a gente seguiu o fluxo, e chegando na fila da imigração, eu olhei assim, praticamente vazio, Eu acho que não tinha 40 pessoas na nossa frente, Eu até estranhei, Fiquei meio confuso, sem saber se era realmente ali a fila da imigração, porque você assistindo um vídeo em casa é uma coisa, você pessoalmente é totalmente diferente. Então eu fiquei um pouco confuso para saber se realmente ali era a fila da imigração. Comecei a olhar as placas, seguindo o movimento, e realmente era ali a fila da imigração. Tinha pouca gente na nossa frente, tanto que a gente não passou, acho que 20 minutos na fila da imigração. Fomos seguindo o fluxo, e já ali na fila eu comecei a observar os guichês, quem estava mais demorando, quem estava passando rápido, E eu fiquei observando que, assim, naquele voo, no voo que eu vim, o voo veio praticamente lotado, super lotado, A maioria tudo brasileiros. E eu vi que a maioria dos guichês, um ou outro, a pessoa demorava mais de 1 minuto, Aí fomos seguindo o fluxo. Quando chegou no nosso guichê, que como a gente estava em 5, fomos todos ao mesmo tempo. Chegamos ao guichê, dei bom dia, ao agente da imigração, bem tão pouco respondeu, entreguei os passaportes para ele, quando eu entreguei os 5 passaportes de uma vez para ele, ele levantou a cabeça assim, olhou, e só pediu para poder baixar. Nisso que eu entreguei o passaporte para ele, ele já abriu e meteu carimbo no primeiro.
Aí pedi para mim abaixar a máscara, entendeu? Aí foi falando o nome e pedindo para poder abaixar a máscara, carimbando. Carimbou. Não me pediu exatamente nada. Não me pediu nada. Apenas os passaportes. Não me pediu seguro viagem. Não me perguntou para onde que eu estava indo, aonde que eu ia ficar, quanto de dinheiro que eu estava trazendo, o que eu ia fazer em Portugal, quanto tempo eu ia voltar, se eu tinha passagem de volta. Ou seja, eu não apresentei nenhum tipo de documento. E depois daquilo ali, eu fiquei meio atordoado. Falei, mas será que aqui que era imigração? Como nós viemos, né, de um voo direto, né, do Brasil, só que nós íamos, né, para Lisboa. Então nós íamos fazer uma conexão em Lisboa, pegar uma aeronave para o Porto. Então eu fiquei imaginando, meu Deus, será que aqui que era imigração ou será que não era, né? Porque eu fiquei assim atordoado, porque você vê vídeo no YouTube, muita gente fala não, porque a imigração é assim, é porque a imigração é assado e aquela coisa toda, e você acaba, se você tiver uma mente um pouco fraca, você acaba trazendo aquilo ali pro seu psicológico. E você vê pessoas falando que quando estava ali na entrevista com a gente, se tremia, suava, enfim. Passamos ali e eu fiquei um pouco atordoado, né? Nós ficamos um pouco atordoados, porque foi uma coisa assim, inexplicável, coisa de Deus mesmo. Aí seguimos mais à frente para poder se informar onde que era o segundo voo, né? Aí tinha uns agentes em pé, de terno, aquelas coisas todas, com os detectores de metal na mão. Falei, cara, ali que deve ser imigração. Aí eu cheguei, como eu não tinha noção de lugar, assim, mais ou menos, que as placas têm indicando, né, porque é muito fácil, mas como eu estava muito ansioso, eu acabei pedindo informação e perguntei, poxa, onde que eu pego o próximo voo aqui para Lisboa? E como eu vi aquelas pessoas de terno, gravar tudo bem arrumado, aquela coisa, eu falei, cara, acho que aqui que é imigração. Aí ele simplesmente pediu para mim olhar minha passagem. Ele falou, ó, o próximo voo de conexão da TAP pro Porto é nesse portão aqui mesmo. Falei, bom, aqui é que imigração. Aí ele, não, só apresenta os bilhetes ali e pode seguir em frente. Aí foi aí, né, que nós chegamos no raio-x, né, para poder passar as bagagens, as mochilas. E quando passamos pelo raio-x, a mulher do raio-x desejou boa viagem. Pronto, passamos. Quando eu vi, a gente já estava dentro do aeroporto, né? Fomos procurar o terminal do próximo voo e foi super, assim, muito tranquilo. Muito tranquilo. Pegamos a segunda aeronave, né? Em Lisboa para o Porto, que o voo exatamente durou 35 minutos, né? Mas foi uma conexão muito rápido. Assim que nós chegamos na conexão, não esperamos 30 minutos para pegar o próximo voo, né? Pegamos o próximo voo e entramos numa aeronave menor, né? Porque já era um voo comercial, né? Fomos muito bem tratados também, assim, não tem o que falar, né? Fomos muito bem tratados, muito bem orientados. Pegamos o voo com destino ao Porto e foi muito rápido. Chegamos, descemos no Porto tranquilamente. E quando nós chegamos ao Porto, né, como nós não levamos mala despachada, levamos mala de mão, pegamos as nossas malas, descemos da aeronave e fomos olhando as placas em direção à saída. E próxima à saída, né, fica os agentes do CEF, né? É tipo um corredor assim, aí fica uns à direita, uns à esquerda e outros à direita. Aí eu ainda pensei comigo, pô, vai ser agora, né? E passamos, e assim, eles só olharam assim, o fluxo, né, das pessoas que estavam passando, e andamos. Quando eu vi, eu já estava, né, no saguão do aeroporto para a porta de saída. Não fizeram nenhuma pergunta, não falaram nada, não questionaram nada, né, não falaram nada. E então, assim, resumindo, pelo que eu pude perceber, né, como muitas pessoas falam, realmente a imigração não tem um segredo, não tem uma artimanha, né? Não tem, você está muito preparado ou pouco preparado, né? Não existe isso, porque a imigração
é uma experiência própria, cada um com a sua, né? Cada um com a sua experiência, porque foi muito tranquilo. E mediante aos vídeos que eu vi, né, os vídeos que eu pesquisei, né, eu falava, gente, essa imigração vai ser coisa terrível, mas só que eu estava preparado, muito preparado, né, para qualquer tipo de pergunta. Mas uma coisa eu vou dizer, por mais que você se prepare, por mais que você tenha tudo na ponta da língua, por mais que você decore tudo, quando tá ali, parece que aquilo tudo que você estudou, pesquisou, parece que não é nada, né? Então, como eu falei, então a imigração em si, pelo que eu percebi, é uma experiência única, cada um tem a sua, né? Não tem como você falar assim, não, eu vou fazer dessa forma que eu vou passar sem problema, não, eu vou fazer dessa forma porque eu vou passar direto. Não, pelo que eu vi ali, a imigração, cada um tem a sua, né? O importante, né, é você estar com todos os requisitos, né? Todos os requisitos. Inclusive nós estávamos com tudo. Tudo. Se ele pedisse qualquer tipo de documento, nós teríamos ali para poder apresentar. Só que, assim, foi uma coisa que eu fiquei assim, totalmente desacreditado, porque foram 2 anos pesquisando, né? Todo dia eu via vídeo, todo dia eu pesquisava, todo dia eu olhava no site, e foi se chegando um dia, inclusive, acho que foi 3 dias, 4 dias antes da viagem, né? Que no caso eu que comprei as passagens, né? Das 5 pessoas, o nome do meu padrasto, né? Faltou uma letra, né? Faltou uma letra no sobrenome dele. Que na hora do preenchimento eu comi a letra R, né? Que o sobrenome dele é Carvalho. Então eu botei o Carvalho sem o R. E aí bateu o desespero, porque eu entrei em contato com a TAP, né? E eu nem tinha prestado atenção nesse detalhe. Aí ela, para confirmar tudo direitinho, porque as passagens aéreas eu comprei pela uma agência de viagem. E então, para confirmar se estava tudo direitinho, tal, se o voo estava confirmado, aí a atendente me alertou que estava faltando uma letra no nome. E parece que faltava, acho que menos de 7 dias, menos de 7 dias. E bateu aquele desespero. E eu falei assim, caraca, e agora? Aí comecei a entrar no YouTube novamente, para pesquisar, né, sobre esse caso, se tinha acontecido com alguém. Eu vi em casos que várias pessoas tinham acontecido isso, que não conseguiram embarcar, porque não constava aquela coisa toda, e bateu desespero. E eu tentei entrar em contato com a agência de viagem para tentar resolver isso aí. E eles me informaram que não teria como, porque a viagem estava a menos de 30 dias e que não teria como alterar nada. E eu falei, pronto, né? Por mais que você se programe, nos detalhes sempre falta alguma coisa. Mas enfim. Então o que eu fiz? Eu saí de casa, né? Peguei tava com as passagens impressas, fui até o aeroporto, né? Aeroporto Galeão. Fui até o ponto de atendimento da TAP e expliquei a situação, né? Falei que estava faltando uma letra, aquela coisa toda, e que se teria algum problema, e a atendente me informou que eu teria que entrar em contato com a agência, né? Para a agência tentar resolver ou adicionar informação no bilhete dele. Tá, aí eu fui e perguntei a ela, tudo bem, mas se caso eu não conseguir, junto com a agência, resolver isso, ela falou assim, ó, caso você não conseguir, isso também não impede que ele viaje, né? Mas mesmo assim, ela me passando essa informação, voltei para casa, entrei em contato com a agência novamente, e eles me informaram que não teria como fazer nada, e etc. Aquela ladainha de sempre, né? Depois que vende, né? Cada um por si. Então chegou-se o dia da viagem, né? A gente no aeroporto, eu fiquei um pouco antes da viagem. O check-in abriu online.
Eu rapidamente fiz o check-in online de todo mundo, já fui com o check-in feito. Chegando no aeroporto, nós fomos fazer a confirmação, aquela coisa toda, e eu receoso, porque né, se poderia dar algum problema por estar faltando alguma letra no nome. Fizemos lá o check-in de presença, aquela coisa toda, e não deu nenhum problema. Conseguimos embarcar normalmente e cá estamos. Então, pessoal, para resumir o vídeo, para não ficar muito longo, sobre a imigração, então, assim, o que eu aconselho, né, pelo meu ponto de vista, né, pelo que eu vi, se você vem viajar, se você vem conhecer Portugal, vem com tudo certo. Venha com tudo certo, pesquise, né, as documentações, né, estude, né, os pontos turísticos que você vai visitar, pesquise tudo, venha com tudo, né, que se pede para se entrar, né, em Portugal, porque a imigração ela é uma caixinha de surpresa, não tem uma fórmula mágica, não tem como dizer, não, olha, você precisa disso aqui que você vai passar tranquilo, não. Pelo que eu percebi, a imigração é cada um com a sua experiência, né? A única coisa que eu aconselho é você vir com tudo certo, entendeu? Com todos os documentos certos. Possa ser que eles te peçam, possa ser que eles não lhe peçam. No meu caso e da minha família, eles não pediram nem um documento, apenas o passaporte. Apenas o passaporte.